Olá, aqui é o Ricardo Piovan e nesse podcast vamos falar sobre o poder do feedback positivo. Talvez você tenha ouvido já em outro podcast meu, onde eu falei que existe uma pesquisa que mostra que 92% dos líderes não sabem aplicar feedbacks nos seus liderados, não sabem aplicar feedbacks nas pessoas. Na minha opinião, o feedback é a principal ferramenta de gestão de pessoas. E a grande maioria dos líderes não sabem utilizar essa ferramenta. Antes de eu falar sobre os 3 benefícios de se aplicar um feedback positivo, na minha opinião, existem 2 tipos de feedback. Existe o feedback positivo, que é onde eu flagro as pessoas fazendo coisas boas. Quer dizer, eu observo alguém fazendo uma coisa boa e eu vou lá e falo isso, mas não pode ser um tapinha nas costas. E a outra forma é o feedback de desenvolvimento. Note que eu não uso a expressão feedback negativo, e sim a expressão feedback de desenvolvimento. O meu liderado errou. Eu vou aproveitar esse erro dele para desenvolver ele. Eu vou ser um líder coach. Talvez nós já tenhamos falado um pouco sobre isso. O que é um líder coach? Líder coach é o jogo tá jogando, as coisas estão acontecendo e eu aproveito cada um dos momentos para desenvolver as pessoas. É o técnico de futebol, né? O jogo tá jogando e ele tá lá trabalhando o pessoal, desenvolvendo o pessoal. É assim que um líder tem que agir hoje. O Brasil passa por um momento apagão de talento, já te falei isso em vários podcasts. O líder tem que desenvolver as pessoas. Então existem 2 feedbacks, o positivo e o feedback de desenvolvimento, mas nesse podcast eu quero focar no feedback positivo, o poder que isso tem. Um líder que aplica feedback positivo no seu liderado, ele acaba tendo 3 grandes benefícios. O benefício número 1 é a motivação. O ser humano, ele adora carícias e reconhecimentos. Sabe, toda vez que você flagra alguém fazendo uma coisa boa, você eleva o nível de motivação da pessoa. Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Se você líder, se você pessoa que está me ouvindo, fizer uma coisa muito legal, e aí o seu líder vir e te elogiar, te fazer um reconhecimento verbal, ou qualquer outra pessoa, tá? O seu pai, a sua mãe, um colega seu, o seu marido, a sua esposa, te faz um elogio, você não fica mais satisfeito e motivado? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você respondeu sim, eu fico mais satisfeito, eu fico mais motivado. O ser humano adora carícias e reconhecimentos. Então, toda vez que um liderado seu vai bem, e você vai lá e dá um feedback positivo nele, você aumenta o termômetro da motivação dele. E na minha opinião, motivação é vontade, sabe? É garra para fazer as coisas. Você está com uma pessoa desmotivada na sua equipe, observa ela, a hora que ela fizer uma coisa boa, vai lá e elogia ela. Você vai ver que a energia dela muda completamente. Sabe? E os líderes, eles desconhecem essas estratégias. Talvez já tinha te falado em outros podcasts, aqui te convido a você ouvir todos os podcasts. Sabe, liderar é psicologia pura, gente. É você saber mudar muitas vezes o estado emocional do seu liderado. O feedback positivo, você tira ele de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo. É uma falta de inteligência emocional da pessoa, né? Ela não cuida das emoções dela. Mas talvez você possa ir lá e contribuir de alguma forma. Então, o primeiro grande objetivo de um feedback positivo é você elevar a motivação, o engajamento das pessoas. Segundo grande benefício é você fazer com que a pessoa repita aquilo. O feedback positivo faz com que a pessoa repita aquele resultado, aquele comportamento positivo que ela teve. Gente, isso aqui é um barato, né? Para quem conhece um pouco de psicologia e está me ouvindo, sabe que na psicologia existe um termo chamado reforço positivo. Toda vez que você reforça positivamente alguém, ela tende a repetir aquilo que ela fez simplesmente para não ficar incongruente. Então, sei lá, imagina que o seu liderado, você pediu para ele fazer um relatório comparando as vendas do ano passado com as vendas desse ano. Esse foi o pedido que você fez para ele.
E aí ele foi lá e fez o relatório, salvou, só que ele copiou o mesmo relatório e ele fez um segundo relatório, colocando numa coluna adicional, dizendo quanto que o principal concorrente vendeu. Então, além de ter ano passado e o comparativo do ano passado, comparativo desse ano, ele por conta própria, ele foi lá e colocou mais uma coluna de quanto o principal concorrente vendeu. Ficou melhor ou não ficou melhor o relatório? Ficou muito melhor para eu fazer uma análise. Sabe? E se aí é que você, líder, tem que perceber e ir lá e dar um feedback positivo. Sabe, qual o comportamento que esse liderado teve? Ele teve o comportamento de fazer mais que o solicitado. Sabe, você não pode chegar para ele e ficar focando muito no resultado. Presta atenção porque isso é muito importante, tá? Você não pode ficar falando só do resultado. Você tem que falar do comportamento que ele teve que gerou aquele resultado positivo. Porque o que eu estou te falando agora é que o feedback positivo tem poder de repetição. Então, se você fala o comportamento, ele tende a repetir o comportamento em outras atividades também. Gente, olha que loucura isso, hein? Ó. Se você focar muito no resultado, nossa, cara, você colocou uma coluna a mais, o relatório vai ficar melhor para eu analisar. Legal, legal. Uma coluna a mais, uma coluna a mais. Ele tende a repetir aquilo. Agora, se você chegar para ele e falar assim, João, caramba, eu peço para você fazer X, você faz X mais 2. Você faz mais que o solicitado. Você transcende nas solicitações que eu faço para você. Sabe o que vai acontecer? Ele vai repetir esse comportamento. O João não é um simples fazedor de relatório. Ele faz uma série de outras coisas também. Então, ele tende a fazer mais que o solicitado em outras atividades também. Sabe, você não pode ficar falando muito do resultado. Fale do resultado, ele é importante, é o motivo do encontro. Só que enfatize mais o comportamento que ele teve, para ele poder repetir esse comportamento em outras atividades, em outros projetos, em outras coisas que você pede também. O feedback positivo, o foco é no comportamento. Para quê? Para ter essa repetição. Gente, você quer que o seu liderado repita coisas boas? Então, flagre ele fazendo coisas boas. Fale isso para ele. De novo, liderança é psicologia pura. Liderança é autoconhecimento, é você conhecer as outras pessoas. Então vamos lá, para a gente não se perder. Benefício número 1 é as pessoas ficarem mais motivadas. O ser humano adora uma carícia, um reconhecimento. Você eleva a energia da pessoa. Benefício número 2, a pessoa tende a repetir aquilo que ela fez. O reforço positivo da psicologia. E não fale muito do resultado, fale mais do comportamento, que a gente quer que ele repita esse comportamento e uma série de outras coisas também. Terceiro grande benefício do feedback positivo. Esse seu liderado que está fazendo uma coisa boa e você está dando feedback positivo nele, ele vai errar. Ele vai cometer um erro no futuro, algum deslize, ele vai fazer alguma coisa errada. E aí você precisa aplicar o feedback de desenvolvimento, que é o vulgo feedback negativo. Eu não chamo de feedback negativo. Você vai ter que aplicar o feedback de desenvolvimento. E o feedback de desenvolvimento, você concorda comigo que aí eu vou ter que falar uma coisa negativa da pessoa? Eu posso até mesmo desmotivar a pessoa, dependendo da forma como eu aplico esse feedback de desenvolvimento. Mas olha que interessante. Se você aplica feedback positivo com constância nos seus liderados, na hora que você for aplicar um feedback de desenvolvimento, ele aceita. Ele aceita com muito mais facilidade. Ele pensa algo mais ou menos assim: o meu líder é justo. Na hora que eu vou bem, ele fala, ele me dá um feedback positivo. Na hora que eu vou mal, ele fala. Ele vem e mostra, o meu líder é justo, existe justiça nessa liderança. Mas sabe o que acontece normalmente? A maioria dos líderes não aplicam feedback positivo. Eles só aplicam feedback negativo de desenvolvimento e errado ainda, causando medo, tristeza, raiva no liderado, e aí o liderado não tem inteligência emocional, ele não consegue sair
desse estado negativo que ele está. Então, você quer que os seus liderados aceitem feedbacks de desenvolvimento, aceitem quando você dá um puxãozinho de orelha neles? Antes, aplica feedback positivo. O senso de justiça se instala na cabeça dele e ele aceita com muito mais facilidade. Gente, eu usei várias vezes essa expressão, flagrar as pessoas fazendo coisas boas. Essa expressão não é minha. Essa expressão é de Walt Disney. O Walt Disney era um líder coach, ele desenvolvia muitos liderados dele. Então o Walt Disney chegava para os líderes dele e falava assim: líderes, flagrem os seus liderados fazendo coisas boas. Porque talvez o Walt Disney sabia que quando você flagra alguém fazendo uma coisa boa, você vai disparar a motivação na pessoa, você vai fazer com que ela repita aquilo que ela fez, lembra de focar o comportamento. E terceiro, ela vai aceitar o feedback de desenvolvimento com facilidade. E tudo isso que eu estou te falando, se você é líder, não é só na sua empresa não, na sua casa, com os seus filhos. Flagre os seus filhos fazendo coisas boas. Se você der feedback positivo nos seus filhos, sabe, motivação, eles vão se conectar mais com você. Eles tendem a repetir aquilo que eles fazem. E terceiro, há uma grande tendência de quando eles errarem, você for chamar a atenção deles, eles aceitarem com mais facilidade. Uma vez eu estava dando um treinamento de liderança, e um líder no fundo da sala, ele ficava balançando a cabeça negativamente, eu falando disso, do feedback positivo, e ele ficava balançando a cabeça dele negativamente. Eu comecei a pensar, poxa, eu acho que ele não está concordando comigo, né? E aí eu fui até o meio da sala e eu virei para ele e falei assim: João, poxa, eu estou vendo você balançar a cabeça, você não está concordando comigo? Você acha que o feedback positivo não é interessante? Vamos conversar, porque de repente eu te convenço ou você me convence ao contrário, né? Aí ele continuou balançando a cabeça, ele falou assim: não, Ricardo, eu estou concordando com tudo que você está falando. O grande problema é o seguinte, é que ontem o meu filho fez uma coisa muito boa e eu não falei nada para ele. O meu filho, a professora, pediu para ele escrever de 1 a 50 em inglês no caderno. A lição de casa era escrever de 1 a 50. E o meu filho começou a escrever, ele foi lá e escreveu até 50. Só que ele não parou. Ele continuou, ele escreveu de 1 a 200 em inglês. E ele perguntava para mim, eu falava tal. Ele escreveu de 1 a 200. Poxa, o meu filho fez uma coisa muito legal e eu não falei nada para ele. Eu falei, você perdeu uma grande possibilidade de dar um feedback positivo nele, de fazer mais que o solicitado. Né? A professora pediu até 50, ele fez até 200. Imagine se você desse um feedback positivo para ele, que ele é uma pessoa, é um garoto que faz mais do que o solicitado. Há uma grande chance de quando ele for para a vida profissional, independentemente se ele for um empresário ou se ele for um funcionário, de ele fazer mais que o solicitado dentro da organização. Inclusive, no meu treinamento de inteligência emocional, que eu sempre te convido para você participar na minha imersão de inteligência emocional, nós batemos muito nessa tecla. Nós dizemos lá que existem 2 tipos de fracassados. Existem aquelas pessoas que não fazem o que é solicitado e aquelas que fazem apenas o que é solicitado. São as pessoas fracassadas. Porque pessoas de alta performance, elas tendem a fazer mais do que é solicitado. Mas aí o rapaz, ele virou para mim e falou assim, não, mas hoje, chegando em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é meter um feedback positivo nele. Falar tudo isso para ele. Eu falei, perfeito, cara. Se você fizer isso, ele vai ficar mais motivado. Ele tende a repetir esse comportamento em várias coisas da vida dele. Quanto mais ele repete, ele vai ganhando essa conexão neural. Já falamos isso em outros podcasts. E terceiro, na hora que ele errar, ele vai aceitar com muita facilidade uma conversa, um feedback de desenvolvimento que você vai dar para ele. É isso, gente. Tá aí, ó. Começa a meter feedback positivo nas pessoas. E fica aquele convite. Venha participar da minha formação
na minha formação não, no meu treinamento de inteligência emocional, lá eu falo muito sobre liderança. Sabe, são 3 dias para você trabalhar crenças, trabalhar os seus medos, tristezas, suas raivas. Pessoas inteligentes emocionalmente, elas ganham muito mais dinheiro, elas têm uma vida muito mais plena, porque elas sabem lidar com as dificuldades da vida. Então, se você quiser mais informações, procura por aqui nesse podcast, tem o meu celular, o meu e-mail, o meu WhatsApp e a gente te manda mais informações. Eu quero muito te ver no meu treinamento chamado Transcender. O meu treinamento de inteligência emocional chama-se Transcender. Venha transcender com a gente. Venha ser uma pessoa totalmente diferenciada da maioria das pessoas que existem nesse planeta. Tô esperando, hein? Um abraço, tchau.